Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o livro Partenon Místico do Enéas Tavares. Esse é o novo livro do Enéas Tavares, publicado pela Dark Side Books, e eu já conhecia esse autor, eu já li um livro dele há 6 anos atrás, gente, tem até vídeo aqui no canal. Eu trouxe esse livro pra mostrar pra vocês, inclusive. É a Lição de Anatomia do Temível Dr. Louison, e esse livro faz parte da mesma série, né, os dois livros fazem parte da série brasiliana Steampunk, e esse aqui, gente, eu amei. Aquela resenha de 6 anos atrás, assim, eu até reassisti, sabe, mas, gente, é uma resenha bem antiga, né, e eu tô bem diferente, assim. Mas eu vou deixar aí nos cards caso vocês queiram conferir. Porém, apesar de estes livros fazerem parte da mesma série, né, ainda assim você pode ler os livros individualmente, eles não são exatamente sequência, sabe? Esse aqui é o mais novo, porém ele se passa antes dessa história aqui, ele se passa em 1896, por aí, 90 e poucos, enquanto esse aqui já se passa em 1900 e tantos, assim, né? Século 20, finalzinho do século 19. Então, na verdade, esse que foi o mais novo seria o mais antigo, né, na ordem cronológica. Mas ainda assim, são histórias diferentes com os mesmos personagens, dentro do mesmo universo, mas que você pode ler separadamente. Aí vai da sua escolha por qual você quer começar, né? Agora, falando sobre esse aqui, gente, eu tô muito feliz que a Dark Side publicou o Enéas Tavares. Ele realmente merecia uma edição tão caprichada quanto essa, olha, com corte colorido. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais, assim, dos detalhes, porque por dentro o livro é todo caprichado também, com várias ilustrações, com detalhes na diagramação, assim, tem algumas fontes diferentes. Então toda a estética da edição mesmo física do livro tem muito a ver com a temática do steampunk. Isso é muito legal, gente, assim, é muito legal pro leitor pegar em mãos, assim, uma edição tão caprichada e que conversa tanto com a história em si. Então, assim, tá sensacional essa edição, vou mostrar uns detalhes aí pra vocês, porque eu fiquei de verdade babando, assim, e muito feliz de o Enéas agora ser publicado pela Dark Side Books. Agora falando um pouquinho sobre o steampunk, que é esse subgênero da ficção científica, da literatura fantástica, que eu sei que muita gente nunca teve contato ou não sabe muito sobre o que se trata. É um gênero que eu também não conhecia até ter lido o primeiro livro do Enéas Tavares, né, que eu li, e pra mim foi uma experiência, assim, absurda de gostosa, de diferente, assim, de fora da zona de conforto, sabe? Porque o livro do Enéas traz alguns elementos bem particulares da escrita dele, de como ele quer montar a sua história, e eu vou comentar mais sobre isso mais pro final do vídeo. Mas o steampunk, steam vem de vapor, né? Então aqui a tecnologia usada, né, os avanços tecnológicos são todos na base da tecnologia do vapor, né? Então, assim, nós temos dirigíveis, carros a vapor, trens, máquinas a vapor. Então é como se as tecnologias tivessem evoluído nessa época, final do século XIX, de outra maneira, através do vapor, né? Diferente da forma como realmente aconteceu. Então aqui a gente tem um cenário bem retrofuturista, né? Retro porque realmente a gente tem uma sensação de estar no final do século XIX, as vestimentas. Aqui na história a gente tem uma cena em que os carros, eles estão em alta velocidade, mas a alta velocidade da história é muito diferente do que nós temos como alta velocidade hoje, né? Tipo assim, sei lá, 40, 50 km por hora. E os personagens já acham aquilo um super avanço, que tá realmente, né, o carro tá voando. Então a gente sente que tá no passado, mas com alguns avanços e coisas diferentes do que nós temos hoje. E existem até robôs, né, chamados de autômatos, e também existem pessoas que usam partes robóticas no corpo, mas de uma maneira diferente do que nós teríamos hoje em dia, né? Então é um pouco retrô, mas também tem essa pegada futurista. É mais ou menos assim o gênero do steampunk, mas é claro que tem várias outras características, né, sociedades secretas, enfim, eu tô só tentando resumir um pouquinho pra vocês sentirem um pouco de como é o clima e a estética do steampunk. E agora vamos para o enredo dessa história. Esse livro se passa em Porto Alegre dos Amantes, na sua maior parte, e Porto Alegre dos Amantes nada mais é do que a cidade de Porto Alegre. Então aqui nós temos personagens que formaram uma espécie de sociedade secreta chamada de Partenon Místico, e essa sociedade secreta, ela luta especialmente contra a ordem positivista. E essa ordem positivista, eu sei que pode parecer um pouco complicado falando assim, né? Mas calma que eu vou explicar melhor. A ordem positivista é uma organização que pode ser considerada uma organização criminosa, né? Porque eles defendem a eugenia, a pureza da raça branca. E assim, aqui tem bastante preconceito, né, da parte dessa ordem positivista para com as mulheres, com negros, com índios, com todas as raças que não são brancas
brancas, e eles acreditam muito nessa superioridade da raça. Assim, acreditam realmente que há uma biologia, uma parte genética que comprova isso. E eles até fazem experimentos muito perigosos com pessoas que não são voluntárias para legitimizar essas convicções, né? E o Partenon Místico luta contra isso. Eles buscam a liberdade, a igualdade racial, a igualdade de gênero, a igualdade social, e eles até são chamados de anarquistas pelas pessoas da cidade. Eles publicam anualmente uma espécie de almanaque, revista, onde eles tentam expor os crimes da ordem positivista. Porém, essa organização tem muita força política por trás, muita influência até na polícia local, eles têm força militar, então é bastante difícil confrontá-los. E essas duas organizações vão entrar em conflito aqui em algum momento da história, elas vão ter que se enfrentar e nós, leitores, vamos acompanhar o desenrolar dessa guerra. E eu não posso falar muito mais agora sobre a história, porque eu acho que já seria spoiler. Esse livro ele tem muita coisa pra ser, assim, desvendada pelo leitor. Eu acho que vale a pena entrar na história sem saber muito mais, mas agora eu vou comentar alguns detalhes da estrutura narrativa e algumas curiosidades. Vou começar falando sobre a grafia. O livro, ele utiliza uma grafia diferente do que a gente usa hoje em dia, né? Como se não tivesse acontecido nenhuma reforma ortográfica, né? Então a grafia, ela é bem diferente, e aqui no começo do livro tem já um textinho falando sobre essa grafia, explicando pro leitor, né? Eu vou ler só um pedacinho pra vocês. Nota sobre a grafia. Em respeito aos leitores e leitoras que nos presentearam com seu tempo e energia, vimos aqui esclarecer a grafia empregada nesta experimentação folhetinesca. Uma vez que ela muito deve aos clássicos de outrora, optamos por manter nesta noveleta de aventura e ciência-ficção a riqueza da nossa linguagem em sua forma e simbologia antiga, algo que os heróis aqui apresentados certamente aprovariam. E aí ele fala mais um pouco sobre a questão da grafia, mas eu acho que é isso que vocês precisam saber, então às vezes causa um estranhamento mesmo quando você começa a ler o livro e percebe que algumas palavras estão ali escritas de maneira diferente, com Y, onde não teria, né, com PH, algumas pequenas mudanças, mas isso logo depois você acostuma e já sente como se realmente fizesse parte da história. Até ajuda a entrar nesse clima do steampunk, né, e da época em que o livro se passa. Outra coisa super legal do livro é que ele é contado, narrado através de cartas. Então ele tem uma narrativa epistolar. Então a gente tem aqui cartas e tem entradas em diário, porém esses diários, eles são chamados aqui na história de noitário. Então eles são diários escritos à noite. Todos os personagens que fazem parte aqui do Partenon Místico, eles possuem noitários. E outros personagens, até da ordem positivista, também possuem diários, noitários. Eles fazem gravações dos seus planos. Inclusive os próprios autômatos, que são robôs, eles também fazem essas gravações. Então tem aqui alguns ditados, chamados de ditados, né, que são as gravações, transcrições das gravações feitas pelos autômatos, tem recortes de jornal, pronunciamentos. Então o livro é todo construído assim através desses fragmentos de informação que a gente vai tendo dos personagens. Isso é muito legal também. Eu adoro livros epistolares porque eu me sinto realmente ali na pele dos personagens, porque a gente vai vendo de maneira mais íntima, né? Por exemplo, os diários, eles são muito íntimos e eles vão contando um pouco do passado dos personagens também. E falando dos personagens, alguns deles são inspirados em personagens já existentes da literatura nacional. Então pode ser que vocês reconheçam alguns nomes dos personagens, né? Tem aqui, inclusive, nos créditos literários, os nomes de alguns personagens. Solfieri, por exemplo, foi criado por Álvares de Azevedo no livro Noite na Taverna, de 1855. Então aqui tem os créditos literários mesmo dos nomes dos personagens. Agora vamos para as minhas impressões desse livro. Gente, eu amei o livro, acho que deu pra perceber, né? Eu acho que todos os artifícios de narrativa que o autor utiliza aqui no livro são muito legais pra dar mais complexidade mesmo na trama e chamar mais a atenção do leitor, realmente torna o livro mais interessante. E eu acho que as personagens do livro são extremamente bem construídas, você consegue perceber, apesar de serem muitos personagens e confundir a cabeça um pouco no começo, você consegue perceber a personalidade de cada um tem a sua história de vida, eles voltam no passado pra contar pro leitor toda a sua trajetória até fazerem parte do Partenon Místico, né, até chegarem nesse ponto. Então é muito interessante porque cada um tem uma vida muito distinta e o livro traz muito também de misticismo. Tem personagens aqui que, por exemplo, desafiam a morte, tem personagens que têm habilidades telecinéticas ou habilidades paranormais, assim, eu não sei nem muito bem como chamar, e eu não quero também dar spoiler, né, então tô tentando falar sem dar muito spoiler. E as histórias dessas personagens também são muito instigantes e a gente vê também uma certa crítica política por trás, né, se você
realmente for parar pra pensar aqui em tudo que tá acontecendo e nesse conflito entre as duas organizações. Tem muita coisa interessante pra se refletir a respeito. Então achei a construção muito legal, o cenário também onde se passa a história, tanto na cidade quanto nas ilhas, porque tem algumas ilhas aqui. A sede do Partenon Místico fica em uma ilha e o livro tem mapas, então é sensacional pra você conferir realmente aonde tá cada coisa, cada lugar, aonde se passa cada coisa. As cenas são muito vívidas, cenas de explosões, de luta, as cenas místicas. Eu achei, assim, maravilhoso, gente. Confesso que, assim, eu saio muito da minha zona de conforto quando eu leio livros como esse, e eu adoro. Eu acho que, assim, se você nunca leu nada desse gênero, acho super legal dar uma chance. Você vai sentir que você tá adentrando realmente um universo completamente diferente e tem uma grande chance de você ser fisgado por essa história. Então recomendo muito pra vocês, espero que vocês deem uma chance. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da indicação de livro super diferente. Quem gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau, tchau.